Mandei o livro. Certo. Aí o cara, Joel, corrigi. Ah, tá. Dá a última olhada aí. Eu, putz. A partir daí, você cria todo um universo. Aí você fala, quem é o personagem principal? É um cara que não sabe dessas histórias, ele vai descobrindo. Aí qual é o cenário? Em quando que ele acontece? Nos tempos atuais? Mas desculpa, eu tô te interrompendo muito. Que isso? Depois tenta achar a linha do que a gente tava, porque eu vou colocando outras coisas. Ajuda a gente aí, Paquito. O primeiro livro que eu publiquei, quando você falou, putz, no desenho, eu sempre ia lá no olhinho. Sabe quantas vezes voltou na revisão pra mim? O quê? O livro? Meu primeiro livro? E aí? 17. E era por quê? Porque eu tava com preciosismo, cara. Não, mas voltou por sua causa? Mandei o livro. Certo. Aí o cara, Joel, corrigi. Ah, tá. Dá a última olhada aí. Eu, putz. Acabava achando outras coisas. Tô de novo. Joel, resolvemos. Volta de novo aí. Cara, 17. 17 vezes. Pô, cara, não paria meu livro de jeito nenhum, cara. E aí, eu sempre tava insatisfeito. Por quê? É óbvio, porque o livro ia e voltava, passava, sei lá, 3 semanas. A cabeça mudou. Eu já era outro Joel, cara. Exato. Puta, eu escrevi isso aqui. Nossa, eu não considerei isso aqui. Eu não fiz um adendo disso aqui. Nossa, Joel, que bosta, hein, velho. Aí o livro voltava 3 meses depois, eu falei, nossa, eu não acredito mais nisso. Tem que ter outra... Cara, a gente tem que parir. Isso, cara. Tem que parir. Você falando, né? Então hoje, cara, meus livros 1 ou 2 vezes já voltam. Uma voltou, beleza, solta, porque... Eu sei exatamente o que você tá falando. Eu vou lançar um livro agora no final do ano, em outubro. Um livro que é o projeto da minha vida. E eu... Mesma coisa. Pesquisei, fiz tudo, fiz uma revisão, fiz... Cada vez que eu relia, mudava. Chegou um ponto que eu falei, cara, é isso. E me convenci. É isso. Aí guardei na gaveta, peguei 3, 4 meses depois, que é uma coisa que muito autor, muito escritor fala. Sim. Deixa dormir o negócio e lê depois de 3, 4 meses. Sim. Aí você muda algumas coisas e aí é isso, cara. E solta. Porque se você ainda tá dentro do negócio, sempre dá pra melhorar. Deixa aquilo lá dormindo um pouco e pega depois de 3, 4 meses. Essa daí eu não fiz, vou fazer. Cara, é a melhor coisa do mundo. Porque aí é quase como se você fosse um leitor que você meio que esquece da história. Que é teu, né? Que é teu. E aí você vê como um cara, quase como um cara que não conhece a história. E aí você vai falar, pô, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Aí é uma visão um pouco mais ideal do que aquela que você tá dentro do projeto e cara, putz, será que o pessoal isso, será que é aquilo? Outra coisa que eu faço também é o leitor beta, né? De dar pra amigos pra ler. Top. Isso, amigos e gente que você não critica é tão amigo. Critica aí. Uma vez eu fiz um projeto e fiz leitor beta. Tomei um feedback. Você pede, às vezes você vai tomar umas invertidas. Eu trabalhei 4 anos com o Neymar, né? Ele tem um instituto chamado Projeto Instituto Neymar Júnior. E eu sou muito amigo do pai, amo de paixão. E aí cara, eu vi o jeito que ele liderava a equipe, o filho, a família, eu achava aquilo maravilhoso. E eu comecei a escrever uma biografia do cara, velho. Eu não fazia nada sem antes escrever 2.500 palavras. O que é nada? João, vamos ali jogar uma bola. Primeiro tem que escrever 2.500 palavras. Eu não saio de casa. Eu não sei porquê, mas eu quando eu tava escrevendo o livro, eu me colocava esse desafio diário também. E eu não sei porquê. Foi esse mesmo número, 2.500 palavras. 2.500 palavras, todo mínimo, dia. Aí eu batia, beleza, vamos aonde? Vamos ali jogar bola. Minha esposa morava em Singapura, eu sozinho em casa. Qualquer coisa que você me chamasse, primeiro 2.500 palavras. Escrevi um negócio desse tamanho, Vilela. Falei, leitor beta, dei numa pessoa. Ela leu quando ela voltou. E, meu Deus. Ela falou, cara, isso aqui, eu lembro, foi a primeira vez que ela falou, isso aqui é um livro chapa branca. Nunca tinha ouvido isso. O que é chapa branca? Cara, você só protege, você só defende. Cadê a crítica? Cadê o problema? Onde o cara é ruim? Onde o cara erra? Eu tava viciado. Entendi. Absolutamente. Cadê a humanidade da pessoa, né? Porque a pessoa não é só isso, né? Ela é isso e outras coisas. Porque eu escrevi com um olhar de tanta admiração. Ela falou, não, esse livro aí, Joel, você precisar... Uou. Tem um afastamento. Tem que ter um afastamento. E aí foi a primeira vez que eu senti isso. Eu pensei, putz. Mas é bom isso, né, cara? Eu acho que eu não estou pronto para escrever agora. Eu precisava dar uma tem que pegar um ponto vulnerável, né? Claro. Tem que desenhar o cara do jeito que é, não só do jeito que eu. Só pelo meu único olhar. E às vezes você tem que achar um fio condutor, né? Sim. Onde começa a história? Por onde eu vou começar a contar essa história? É o final dessa Copa? Que ele provavelmente vai estar, pênalti que ele vai bater no último segundo, você começa daquele e depois vai pra trás e vai pra frente. Eu acho um tesão assim. Eu também, cara. Eu li a biografia do HC. Já leu? Não, como que ela começa como? Começa assim, velho. Cara. É um talagão.
Ele é casado com a Steph Graf e tem 2 filhinhos. Ele fala assim, é a final, eu tô no chão, com dor nas costas, tô vendo Steph brincando com as crianças e eu não quero jogar. Começa assim o livro. Só que ele tem que ir pra final. Exato. Então a biografia do Guga é assim também. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu curto também, acho legal. Que é um lance de você jogar o leitor para um momento de crise, de dúvida, que é a trajetória do herói, né? Aquela história do herói, né? Ele tem um momento de provação e o que vai acontecer com aquilo. Sim. No caso da gente, a gente já sabe o final da história, porque são pessoas reais, mas aí depois você tem que mostrar toda a trajetória do cara para chegar até lá. Você curte ler, cara? Pra caralho, porra. Você lê o quê? Cara, eu sempre leio 3 livros ao mesmo tempo. Puta, igual eu. Aí as pessoas falam, mas não é impossível. Não, cara, é possível. Você lê, tem que ser 3 diferentes. Um é técnico, tá bom, alguma coisa que você está estudando, e 2 de ficção. E os 2 têm que ser muito diferentes um do outro. Tu curte ler ficção? Pra caramba. Eu não gosto. É mesmo? Eu gosto de ver ficção. Não, meu livro é de ficção, né? É um livro Ah, fantasia. É mesmo? E não é comédia, é uma coisa seríssima, assim. É bem viagem total, assim, né? De colocar um cenário apocalíptico e tal. Caralho, que da hora. Exato. E sai quando? Vai sair a campanha, a gente vai fazer um crowdfunding de outubro até novembro. Cara, você vai fazer crowdfunding. Se você gostar de ficção, eu queria que você lesse antes o livro aí. Não, você ó, o leitor beta, se tiver então um eu vou tempo. fazer o seguinte. Esse vai ser o primeiro livro de ficção que eu vou ler. Sério? É, vai ser o teu. Você não lê ficção? Cara, eu adoro... Só que eu sou viciado em ficção absurdo, mas eu gosto de ver filme. Série. Eu gosto também. Piração. Eu gosto também. Mas, por exemplo, Sandman, a série agora. Você viu, Paquito, Sandman? Nossa, ainda não vi, cara. Cara, vejam, eu li esse quadrinho nos anos 80 e pirei. Onde que tá essa série? No Netflix. Estreou semana passada. Semana retrasada. Faz pouco tempo. Porque ficção dá uma o imaginário fica gigantesco. A gente fica muito criativo. É, né, porque cara? você lê, não tem imagem, cara. Você cria aquilo lá. E quadrinho, que eu sou quadrinista também, Sim. é um meio do caminho. Não é filme e não é livro. Ou seja, entre um quadrinho e outro, quem conta a história é você. Se tem um personagem preparando um soco e no outro quadro ele já deu o soco, quem deu o soco é o leitor, o cara que tá lendo, ele que imaginou todo esse movimento. Então eu acho incrível o quadrinho. Talvez eu não tenha sido apresentado da forma como você tá me apresentando. Cara, é incrível, incrível. Eu acho muito louco um escritor ter a capacidade de, com palavras, até uma coisa mágica, né? Te fazer entrar naquela história e imaginar todo um cenário, como Tolkien, né? O Senhor dos Anéis. Como é que se escreve uma ficção, cara? Qual é o mood? Eu acho que começa com a pergunta e se? Começa com essa pergunta. Pronto. E se? No meu caso e se o mundo fosse um jogo e as pessoas fossem divididas como o jogo do Jokenpô? Ou você é papel, ou você é pedra, ou você é tesoura. Papel são as pessoas que mudam a realidade através de ideias, pedra é a grande massa da população que muda a realidade porque são muitos, e tesoura é o poder político, econômico e religioso. E como é a relação deles? É como o jogo. Papel embrulha pedra. Os filósofos, os músicos, os escritores, jornalistas, eles conseguem convencer a massa a fazer mudança. Pedra quebra a tesoura. Uma massa enfurecida derruba um governo, começa ou termina uma religião, muda a moeda, não sei o que, tesoura corta papel. Se você estiver incomodando o poder político, econômico e religioso, você pode ser cortado, você pode ser excomungado, você pode ser preso, pode ficar pobre. Essa é a ideia base, que a gente chama de high concept. A partir daí, você cria todo um universo. Aí você fala, quem é o personagem principal? É um cara que não sabe dessas histórias, ele vai descobrindo que existem jogos ocultos que os seres humanos estão jogando sem saber, não sei o quê. Aí você começa no e se, entendeu? Aí qual é o cenário? Em quando que ele acontece? Nos tempos atuais, num tempo futuro, num tempo passado. E aí você começa a criar esse universo, no caso de uma ficção desse tipo, entendeu? Caraca. E aí os próprios personagens vão te dando elementos para você ir conduzindo a história, tá? Quem é o personagem principal? No meu caso é um comediante que trabalha numa loja de quadrinhos. Então ele tem uma visão de humor das coisas e de repente é jogado num mundo de obscuridade, de anjos, demônios, de final de mundo e que grandes coisas estão acontecendo e ele não entende por que ele tá nisso. E aí o pai dele que morreu há muito tempo e ele descobre que ele pode estar vivo porque ele pode estar envolvido nisso. E você vai jogando perguntas pro leitor que você já sabe a resposta, mas você vai dando pistas falsas, pistas verdadeiras e vai criando expectativas. E aí você vai pagando isso. No decorrer do livro você vai criando, aumentando as expectativas cada vez maiores e vai entregando algumas coisas. E no final se cria um grande final onde todos os personagens eles bifurcam para uma coisa que ela tem que ser natural e definitiva e aí
Tá, entendi, entendeu? Caralho. Isso é o ideal, né? Mas, pô, você parte de um princípio que você já sabe o fim? Sempre. Mas tem escritor que não faz isso. Não, porque eu tô vendo você me explicando, Sim. me parece que você se envolve Sim. no meio... Eu não só sei o fim, como eu sei o fim dos outros livros que vêm depois dele. Mas isso é um caso... É o Stephen King. Tem uma divisão, eu não sei quem é que fala isso, que ele divide os escritores entre arquitetos e jardineiros. Eu seria mais próximo do arquiteto do que o jardineiro. Tá. Jardineiro é o cara que escreve sem saber muito. E vai. Ele planta uma semente, ele sabe que aquilo é uma laranjeira. Ele sabe que vai dar laranja, mas não sabe o formato da árvore, quanto tempo ela vai demorar para crescer e qual é o formato dos galhos, não sabe nada. Ele sabe mais ou menos como vai ficar. É o cara que ele começa a escrever e vai ele mesmo se surpreendendo com o livro e ele vai chegar no final e vai tal. E tem um arquiteto que planeja a casa, sabe quantos quartos vão ter, exatamente o tamanho dos quartos, qual é o tamanho do terreno e tudo. Eu tento ser esse cara, mas eu deixo espaço para ser surpreendido pela história também, como eu fui nesse negócio. É porque todos os livros que eu escrevo são de não ficção. E aí é outro. É muito fácil. Aí é mais fácil. Olha, qual é a transformação que esse livro quer propor? Exato. E eu venho de trás pra frente e construir. E você cria já os. Primeiro é isso, depois isso. Tem esse exemplo. A mesma coisa, só que com ficção também. Cara, e aí que é. O que eu quero passar de mensagem? Que é sobre o que é o livro? Entendeu? Qual que é o livro de ficção mais top que você já leu? Mudou tua vida? Essa pergunta. Que mudou minha vida. Essa pergunta é meio boba, cara. Não, mas é que é difícil. Eu tenho vários livros que mudaram minha vida, mas eu tenho um autor que mudou minha vida, que é o Ray Bradbury, cara. Que ele tá no limite entre fantasia e ficção científica. Esse cara é um cara que mudou meu jeito de ver a vida, de escrever. Que livro que ele tem? Putz, Crônicas Marcianas, é o cara do Fahrenheit 400 e não sei quanto lá, que é um filme 451. Vê aí pra mim. Eu vou comprar. Vou ver. Fahrenheit é um livro maravilhoso, cara. É numa época, no futuro distópico, que você é proibido de ler. Os livros são queimados e os bombeiros são a polícia do local. Então, se tem uma denúncia que você tem livro guardado na sua casa, os caras vão lá, procuram um livro, queimam o livro e você vai ser preso. Aí o que acontece? Existem pessoas que são revolucionárias e guardam os livros na própria cabeça e repassam para outras pessoas. Então tem grupos vivendo que você é o Moby Dick, outra pessoa é um outro livro, e você é o guardador daquele livro e sua missão é decorar esse livro e falar ele para as outras pessoas em volta de uma fogueira, e essas pessoas vão passar esse livro para frente. Essas pessoas são perseguidas. Fala. Fahrenheit 451. 451. Então esse livro, ele é muito poético, esse cara, o Ray Bradbury já morreu, e ele cria essas viagens, assim. Ele é um cara que escreveu sobre Marte numa época que, imaginava que um dia, quem sabe, o mundo vai lá numa época que imaginava que tinha marcianos lá. Então é maravilhoso, assim. Não, eu tô aqui lembrando, tô te ouvindo aqui e cometi uma gafe. Já li livros, sim, de ficção, mas nunca de maneira ativa. Tô lembrando do livro da escola. Sim. Edição Vagalume. Claro. Sei lá. Mistério de 5 Estrelas. Isso, Escaravelho do Diabo, A Ilha Perdida. Total, adorava esses livros. Esses livrinhos, da hora na escola. Porque assim, a professora fala, leia. Tem que ler. Mas eu nunca fui numa livraria. E, cara, eu leio de 4 a 6 por mês. Nos últimos 15 anos. Eu leio. Pega um desses pra ficção, cara. Puta, mas eu nunca legal. peguei um livro de ficção e... Eu curto... eu leio, gosto. Leio... Eu entendo, eu explico, eu não esqueço. Eu leio, sei quem é o autor, sei quem é a editora, sei em que página que tá. Curto. Eu realmente, na verdade, eu não leio, eu estudo livros, né? Entendi. E eu sou fissuradaço com ficção, assim, porque me dá muita criatividade. É porque ficção tem uma coisa... Mas eu nunca peguei uma ficção assim... Por isso que eu gosto de misturar ficção com um livro mais técnico, assim, um livro, uma biografia, ou um livro sobre roteiro, ou um livro sobre cinema, sei lá. Porque a ficção, cara, ela tem uma coisa de te tirar... Porque eu acredito que a vida ela é muito áspera, né? Ela tem muito atrito, né? Ela, você tá... E aí a ficção, ela te leva pra um lugar, cara, que é... imagina se acontecesse tal coisa. Eu lembro... Por isso que eu falo do Bradbury, que tem um conto dele que pra mim, esse conto especificamente, assim, mudou minha vida. Que é um conto que chama A Última Noite da Terra. Eu acho que é isso a tradução. Que é um casal jantando... As crianças estão brincando, as duas meninas estão brincando na sala enquanto eles estão jantando e estão lavando a louça depois e jantando e tal e trocando ideia. Aí o homem começa a falar pra mulher assim, fala: cara, você tá sabendo?
o que vai acontecer essa noite. Falar, o quê? Falar, o mundo vai acabar. E aí a conversa é uma conversa tranquila, que ele sabe que o mundo vai acabar, e no emprego dele as pessoas estão falando a mesma coisa, E os tudo amigos estão falando, e tá tudo bem. E ela fala, quer saber? Eu não ia te falar nada, mas eu tava com essa sensação também. As meninas lá, não sei onde que eu fui, também estavam falando. Aí ela fala, por que não tem gente na rua protestando? Por que não tem pânico? Porque ele fala, cara, todo mundo sabe que chegou no fim, é a hora de acabar. É como um livro que você fecha e tal. E cara, o negócio vai progredindo, que você vai se arrepiando e falando, cara, a forma dele escrever o final do mundo é uma coisa que eu nunca tinha imaginado. Que livro é esse? Esse é um conto, tá dentro de uma coletânea que eu li chamado Homem Ilustrado, mas pode ter outro nome. Chama A Última Noite da Terra, ou A Última Noite do Mundo, assim. Então, esse tipo de coisa te faz pensar numa outra forma, porque você sempre vê final do mundo com guerra, com não sei o quê, e de repente vem um autor... Bradbury. Ray Bradbury. É demais, cara. Você já ouviu falar sobre efeito borboleta? Já. Efeito borboleta vem em cima de um conto dele, antigo, chamado Som de Trovão. Daí vem o efeito borboleta, que os caras é uma empresa chamada Safari S.A. que faz viagens pro passado para os caras matarem dinossauros. O que eles fazem? Você contrata essa empresa, você vai lá, eles vão um dia antes ver o dinossauro que vai morrer por causa natural, por um raio, por uma árvore que cai em cima, vai ser devorado. Pois é, eles já pra sabem, alterar né? o futuro. Então eles vão um pouco antes, marcam esse dinossauro, vão no futuro. Então, você quer matar um dinossauro? Então você vai, esse dinossauro já vai morrer, então você só pode matar esse dinossauro. Mas tem uma plataforma flutuante, não sai dessa plataforma, você é proibido de sair, você só pode matar aquele dinossauro, e você mata esse dinossauro, a gente retira as balas pra não alterar o futuro, vai pro futuro e ok, aquele dinossauro não vai alterar nada porque ele já ia morrer. Ok, essa é a premissa. O que acontece? A merda que acontece, um cara vai... Altera uma coisinha. Não, se apavora. Quando vê aquele monstro, um tiranossauro rex, ele se apavora, cai da plataforma, pisa numa borboleta, volta pra plataforma, toma um esporro e tal. Cara, você não podia ter feito isso. E volta pro futuro. Quando ele volta no futuro, tá tudo alterado. Outro presidente, outra moeda, outro não sei o que. Ele fala, cara, o que você fez? Vai olhar debaixo da bota do cara, tem uma borboleta. Esse é o efeito borboleta que eles falam. Essa borboleta, imagina o quanto ela altera lá na pré-história, quanto que tinha geração da borboleta, dos outros animais que se alimentam da borboleta. Sim, alterou vai tudo. alterando pequenas coisas, só que quando você aumenta a linha do tempo, isso cria mudanças absurdas, entendeu? Elas são pequenas no começo e vão criando mudanças absurdas. E é por causa desse conto que vem esse lance do efeito borboleta das coisas. Caça. De pequenas mudanças no passado criam várias coisas no Eu sou menino, então agora você já me provocou. Isaac Asimov, que tem filme Não, Fundação. Isaac Asimov, ele tem uma frase do Isaac Asimov que é linda. Não é que eu leio muito rápido, ele fala assim, como é que é? É que eu entendo, não é que eu leio muitos livros, é que eu entendo muito rápido, alguma coisa nesse sentido. Ele fala Esse assim, é um dos caras que mais escreveu livros. escreveu uns 600 livros, Sobre né? tudo, cara. Isaac Escrevia sobre Asimov. ciência, escrevia ficção, não ficção, cara. Foi um cara diferenciado Ele mesmo. é diferenciado. Mas tem muitos caras, assim, o